E o Causos de hoje, ele vai mostrar que às vezes um gibi que tu subestima, tu não dá nada por ele, pode ter alguém que goste a ponto de afetar a vida inteira dele. Meu caro, minha cara, vocês que voltaram aqui para ver um Causos novo, muito bem-vindo. Se você é novo no canal, não deixa de se inscrever aqui para sempre saber quando tem um vídeo novo também. E caso você sempre vem, né, para assistir um vídeo novo aqui e ainda não é inscrito, pombas, né? Faz favor, né, cara? Se inscreve aí, não custa nada. A gente tá quase chegando nos 20 mil inscritos. A gente faz um trabalhinho sério aí, é bonitinho o canalzinho, vai, ajuda a gente aí. Caso você esteja apaixonado pelo conteúdo do canal e é como um dos diversos inscritos aqui que está sempre, toda semana acompanhando, tem vídeo sempre todo dia, tem vídeos com análise de quadrinhos, com autores também, tem podcasts ao vivo como o ArgCast, o nosso podcast aqui também. E, entre tantas outras coisas, torne-se apoiador. Acesse colabora.ai/DanielHDR, que é a plataforma de financiamento coletivo parceira aqui do canal. Torne-se um apoiador, ou então, se tu preferir, clica no Seja Membro. A gente tem planos de assinatura mensais baratinhos, que não vão só fazer você ter acesso a vídeos extras aqui do Causos ou do Coleção Mais Pesquisa, mas também speed arts exclusivos, material para estudo como roteiros, desenhos, páginas originais, descontos com sites parceiros e também muito conteúdo lá no nosso Discord, no nosso grupo do Discord também. Então, caso você esteja curtindo, pode se inscrever, pode se tornar apoiador, continue vindo, por favor. Se eu começar a falar sem contextualizar, o contextualizar, que é importantíssimo, você sabe que vai ser feita a moda Miguelão, então a gente precisa se situar no início da história. A gente vai lembrar da Primeira Guerra, aquela guerra lá de 1914 até 1918, que serviu para plantar a Segunda Guerra praticamente. Essa Primeira Guerra, ela teve um combatente lá. O nome desse cara era Wilford Fawcett, mas o apelido dele era Billy Fawcett. Billy, acho que você já se ligou de quem eu tô falando. Esse cara, o Billy, já lá servindo no exército, ele começa a ter uma ideia de um jornal. Como eu falei, ele era jornalista e ele cria esse jornalzinho que quando ele volta, tinha piadas, tinha contos, crônicas, cartoons. Era Captain's Billy Whiz Bang, os unidos do tiro do Capitão Billy, coisa assim. E começou a fazer um determinado sucesso. Tanto que atraiu o interesse de investidores atacadistas que começaram a distribuir o jornal em farmácias, ferragens, começaram a distribuir em hospitais, em hotéis também, não só hospitais de veteranos. Cara, começou a entrar um dinheiro e o seu Fawcett começou a ver a editora dele crescer, se tornando a editora Fawcett. E antes do início da Segunda Guerra, os quadrinhos começam a despontar e ele já estava ligado, estava com o jornal dele fazendo sucesso, mas queria ter mais publicações. Ele percebe, cara, eu vou entrar nessa de quadrinhos. Ele contrata um cartunista chamado C.C. Beck, e eu acho que eu não preciso dizer, né? Os dois criam juntos, na Whiz Comics, o Whiz vem lá do jornalzinho dele, né, o nome, eles criam o Capitão Marvel, que ia se chamar Capitão Thunder, mas aí por um problema legal ele acabou nem usando o nome, e ficou Capitão Marvel. E o Capitão Marvel, quem já sabe, né, já acompanha a história aí, já viu o filme, já viu a série, já viu nos quadrinhos. Cara, eu nem vou entrar nessa história, porque eu já falei. Se vocês ajudarem esses vídeos aqui do Causos a terem visualizações, eu tinha pedido 600 views, mas agora eu quero 1000 views, cara. Quero 1000 views desse vídeo. Se chegar lá, eu faço a minha versão do Causos, da treta toda. Do Capitão Marvel, que não era da Marvel, e aí a Time ele vira Marvel, e aí cria o Capitão Marvel, que processa a DC, e etc e tal, e a DC que processou a Fawcett, porque comprou o Capitão Marvel, e aí licencia o Miracle Man e... Cara, eu nem vou entrar em detalhe, mas se você quer ouvir essa versão aqui, prepare-se pra divulgar esse vídeo pra caralho. O gibi do Capitão Marvel começa a vender muito, cara. Os gibis da Fawcett começam a vender muito, porque ele não parou ali, ele expandiu a linha editorial dele. Ele criou o Flecha Dourada, o Spy Smasher, né, o caçador de espiões, esmagador de espiões, sei lá. Ele foi expandindo, né, a linha editorial dele com outros personagens. Só que, cara, ele também percebeu que a galinha dos ovos de ouro dele era o Capitão Marvel. E ele pensou, vou expandir os títulos do Capitão Marvel. Isso que o Capitão Marvel já tinha 2 títulos. Ele tinha o Whiz Comics e o próprio gibi dele com o nome dele. E ele percebeu que poderia criar uma família, a família Marvel. Só que ele não começou com todos de uma vez. Ele começou com um dos personagens que é o nosso pivô aqui da história,
ele era um personagem adolescente, porque ele já viu que o Robin tava vendendo pra caramba. O Capitão América já tinha um sidekick, que era o Bucky. Um monte de personagem já tava tendo sidekick. A indústria tava percebendo que os adolescentes estavam comprando os quadrinhos também. E aí ele pensou, cara, o meu personagem, uma das coisas que faz ele ter sucesso é o quê? É o humor, mas o fato dele ser um adolescente que vira um adulto com superpoderes. Por que eu vou tirar o protagonismo do adolescente? Então, para não repetir a fórmula, de certa forma, ele cria o Capitão Marvel Jr., que é construído de uma maneira completamente inusitada dentro da revista. Junto com um dos roteiristas da Fawcett, o Ed Herron, que já escrevia para outras revistas, né, da editora, eles criam o Fred Freeman, que é o Capitão Marvel Jr., e eles chamam para ilustrar as histórias do Capitão Marvel Jr. uma escolha inusitada, completamente diferente do Pete Constanza e do C.C. Beck, que eram os caras que desenhavam o gibi do Shazam. Eles contratam o Mac Raboy. Esse cara, ele era ponto fora da curva na qualidade do trabalho dele. Porque tu nota nas capas dele o gestual, que era muito mais dinâmico, o conhecimento profundo de anatomia dele e de fotorrealismo, com o likeness, cara. O rosto do Capitão Marvel Jr. era de um adolescente mesmo. Então, era bem diferente dos cartunescos outros dois autores que eu citei. E eles começam a construir, como eu falei antes, de uma maneira inusitada, botando a história do Capitão Marvel Jr. como consequências dos atos que o Capitão Marvel e que os vilões dele cometiam. Isso era uma coisa que não se fazia, cara, porque naquela época tu tinha o quê? A história tinha início, meio e fim, mês que vem outra história, que dane-se o que aconteceu antes. Ela se estende por 3 edições, Master Comics número 21, Wiz Comics número 25 e conclui na Master Comics número 22. O Fred Freeman tinha saído para pescar com o avô dele. E o Capitão Nazista, que era um dos vilões do Capitão Marvel, cruza o caminho desses dois. Ele mata o avô do Fred Freeman e fere o próprio Fred de maneira de que ele fique aleijado e à beira da morte. Segue fugindo do Capitão Marvel. O Capitão Marvel acha o guri agonizando lá. Vai subir. Não, peraí, mano. Peraí, mano. Não, né? Aí tu vai derrubar minha borracha? Quer minha borracha? Ó. Pega. Pronto, agora não atrapalha mais, pelo menos eu acho. O Capitão Marvel acha o Fred Freeman na beira da morte, leva ele pro hospital, e no hospital eles dizem, olha, ele não vai passar dessa noite. O Billy Batson, o Capitão Marvel, fica apavorado e ele pensa a única alternativa dele é levar ele pro Mago Shazam. Ele se destransforma, vira no Billy Batson, sequestra inconsciente o Fred de dentro do hospital e leva ele pra câmara subterrânea, lá onde estava o Mago Shazam, onde ele ganhou os poderes dele. Ele implora pro Mago Shazam salvar a vida do garoto, porque ele se sente responsável pelo que aconteceu com ele. Cara, vejam bem, 1941, isso, outubro de 41 saiu a revista. E o Superboy, né, a versão adolescente do Superman, aconteceu muito tempo depois, em 49. Ele pede pro Mago Shazam salvar a vida dele. E o Shazam fala, olha, a única maneira de você salvar esse garoto é dando uma fração do seu poder para ele. E aí o Billy Batson se transforma em Shazam e faz, no caso, passa essa parte do poder para ele. O Fred Freeman se recupera e quando olha pro Capitão Marvel transformado, ele fala, Capitão Marvel, e o raio cai e ele se transforma no Capitão Marvel Jr. Então já aí tem outra piada indireta aí. O Capitão Marvel Jr. é o único super-herói que não pode falar o próprio nome dele, senão ele se destransforma. E aí o Capitão Marvel Jr. surge, as histórias da Master Comics passam a publicar ele, e ele começa a fazer muito sucesso, tal como o Capitão Marvel, a ponto de ganhar um gibi próprio. E a própria família Marvel, que também ganha um gibi próprio, também surge, né, com Mary Marvel, Tio Marvel, etc e tal. Cara, aí tu pensa assim, tudo bem, mas onde é que a gente tá chegando aqui? A gente tá chegando que o Capitão Marvel Jr., ele era um personagem que tu pode até... mas ele foi muito influente na vida de vários garotos, mas um em especial, que aos 12 anos tinha se mudado para Memphis e morava num conjunto habitacional para famílias de baixa renda. Ele, a mãe e o pai. Ele fez uma amizade, lá tinha outros moleques também que compravam quadrinhos e ele tinha que contar os cascalhos dele para comprar os gibi. Eles acabavam montando meio que cada um comprava um título e eles ficavam trocando os gibis e acabavam lendo todos. Sabe quem é esse guri? É o Elvis Aaron Presley. Tira o Aaron, tu já sabe de que eu tô falando. Então, o rei do rock, o Elvis, ele era fã do Capitão Marvel Jr., cara. E aí tu pode até estar pensando assim, tá, mas como assim, né? Eu até ouvi falar coisas assim, mas não é meio forçação de barra.
ele tinha um grupo de fãs de quadrinhos lá, ele brincava de máfia do Memphis, que ele acabou levando pra vida adulta dele, né? Era tipo uma irmandade, que eu já vou falar. E ele tinha nessa turma o primo dele, que ele sempre se relacionou muito bem, foi amigo dele até os últimos dias dele. O primo dele morou em Graceland, inclusive, né? Que era a mansão do Elvis, o Bill Smith. E o Bill Smith até comentou em uma entrevista que o Elvis era fã do Capitão Marvel Jr., que ele gostava dos outros personagens que saíram na época, principalmente Batman, Superman, mas ele ficou fissurado no Capitão Marvel Jr. Talvez pelo fato do Capitão Marvel Jr. ter sido uma vítima das circunstâncias, talvez do Capitão Marvel Jr. Ser um deficiente físico, né, que se torna um super-herói, que foi uma coisa muito bem sacada pelos criadores dele. E ele gostava tanto que até o próprio Bill falou que quando o Elvis, já um cantor de relativo sucesso, modestamente falando, ele foi servir na Segunda Guerra, ele disse assim pro primo dele: cara, eu vou atrás do capitão nazista pra vingar a morte do vô do Fred Freeman. Tu vê o ponto do fanatismo do Elvis pelo personagem. Aí tu pensa, você tá exagerando. Tem uma biógrafa do Elvis Presley chamada Pamela Clark. Ela escreveu em 2004 um livro chamado A Vida, a Lenda, o Mito. Eu vou botar o link aqui na descrição, você pode ir atrás se você curtir, se interessar. Tem um trecho específico que ela trabalha sobre essa paixão do Elvis pelos quadrinhos. Ela comenta que o Elvis usou os quadrinhos, e isso foi declaração do próprio Elvis, para fugir da tristeza da vida dele, da miséria, que os pais dele tinham dificuldades, o pai dele tinha sido preso por estelionato, saiu anos depois, então eles passavam por muitas agruras. E o próprio Elvis, muito jovem, já com 15 anos, ele já trabalhou de engraxate, trabalhou de entregador, trabalhou de marceneiro, um bocado de coisa, cara, para ajudar na renda da casa. E ele ainda tinha tempo para ensaiar com o violãozinho que ele ganhou, inclusive tem até uma estátua mostrando esse momento que ele, moleque, leitor de quadrinhos, leitor do Capitão Marvel Jr., já estava fazendo essas primeiras músicas, aprendendo a tocar violão. Ele ensaiava lá na lavanderia desse condomínio, né? E ela comenta de que ele gostava dos outros personagens, mas que ele se agarrou ao personagem do Capitão Marvel Jr. e levou aquilo pro resto da vida dele. Aí tu pode até estar pensando assim, que bonitinho, né? Tá forçando a barra, né, Daniel? Cara, eu não tô forçando a barra, velho. Para e olha só uma das primeiras fotos do próprio Elvis, quando ele começa a tentar construir uma carreira dele como músico. Ele se apresentava em programas de rádio, em shows de variedades, estava no iniciozinho da carreira dele, cara. Olha o look do cabelo dele. Tem gente que fala que era porque ele era fã do Tony Curtis, mas o próprio Tony Curtis comentou que quando eles se conheceram no set de filmagem de um filme lá, que ele viu o Tony Curtis, ele puxou o Tony Curtis e falou, cara, eu sou muito teu fã. E o Tony Curtis chegou assim, rapaz, legal saber, mas eu logo notei que você imitava o meu corte de cabelo. Ele falou, não, na verdade eu faço o corte de cabelo do Capitão Marvel Jr. Ele falou pro Tony Curtis. O Tony Curtis comentou isso aí. Cara, tem mais, velho. Tem mais, não para por aí. Dá uma olhada nesse sketch que o Elvis fez dos figurinos dele quando ele começa a se apresentar naquela fase do The King, né? Que ele começa a se apresentar em cassinos e tal. Ele meio que cria essa persona, um personagem. Tu nota, né, que é uma roupa tipo um macacão, tu tem os strass, né? Agora, olha esse concept do Capitão Marvel Jr. E se eu disser para vocês que esse concept ele largou para os figurinistas dele, junto com o sketch que ele mesmo fez de uma das roupas dele, de figurinos, para os caras seguirem a risca e pegarem o esquema dos enfeites dourados, da gola alta, da capa, velho, da capa. Meu, tô exagerando? Não tô exagerando, cara. Olha essa foto de um dos trajes dele dessa época, que eles chamam de The Blue Omni, né, a coruja azul. Olha isso, cara. Só falta a porra do raio no peito, cara. Aí tu pensa, mas pera só um pouquinho, ele não podia usar. Certo, por problemas de licenciamento, qualquer coisa assim, vai saber. Mas, mano, tem mais, cara. Ele e a segunda esposa dele, a Lisa Marie Presley. Errou! Caso tu não saiba quem é ela é a mãe de uma ex-esposa do Michael Jackson. E ela também atuou lá no Corra que a Polícia Vem Aí. Os dois criaram um logo e fizeram joias, fizeram brasões que eles botavam
em presentes que eles davam para os amigos próximos, que o Elvis dava para amigos que ele queria trazer para essa irmandade dele, que eles chamavam de TBC Thunderbolts, que tinha um lema, resolvendo seus problemas de negócio num raio, tipo assim, resolva suas coisas logo, né? Era quase como um respect, sabe? Um quam. Ele dizia que era da máfia do Memphis quem recebia aquele brasão, aquele anel, ou aquele colar, ou aquele brinco, ou aquela roupa com o negócio bordado que ele mandava fazer de presente. E essa máfia era a galera que lia quadrinhos dele, que lia quadrinhos e trocavam os quadrinhos entre si lá no Memphis. Ele botou isso no avião dele, na sala de jogos dele em Graceland. Tem até no túmulo dele. Tem no túmulo dele em Graceland. Se você mesmo assim não quer acreditar, acho que eu tô forçando a barra, olha o que o próprio Elvis comentou. I'd like to thank the JCs for electing me as one of the outstanding young men. When I was a child, ladies and gentlemen, I was a dreamer. And I read comic books and I was the hero of the comic book. I saw movies and I was the hero in the movie. So every dream that I ever dreamed has come true 100 times. And these gentlemen over here, you see these type people who care, who are dedicated, you realize that it's not possible that they might be building the kingdom of heaven. It's not too far-fetched from reality. I'd like to say that I learned very early in life that without a song, the day would never end. Without a song, a man ain't got a friend. Without a song, the road would never bend. Without a song. So I'll keep singing the song. Good night. Veja só vocês, um dos mortais mais poderosos do planeta serviu de inspiração, pelo menos no visual, e em outras coisas dá pra se dizer também, pro rei do rock, cara. É uma das diversas histórias desses causos aí que às vezes o cara só ouve falar, nunca imaginava, mas tá aqui pra você. Você que assina o canal, você que curtiu, e por favor, espalhe esse vídeo aí nas suas redes, aí, nos seus WhatsApp, sua lista de discussão aí, traz mais inscritos aqui pro canal, vamos chegar lá nos 20 mil inscritos, quem sabe, né? Falta pouco, cara. E te digo mais, se você tá apaixonado pelo conteúdo aqui do canal, não esquece, colabora.ai/DanielHDR, você ajuda em vários desenvolvimentos de conteúdos exclusivos para você, apoiador, inclusive vídeos como esse para todo mundo. Gurizada, valeu e até a próxima. Pagar essa música, cara, essa foi. Valeu. O que foi, filha? Vem cá então. Vem pro colo. Te molhou lá fora? Tu tá toda molhada? Senta aqui. Senta aqui e me ajuda a gravar. Vem. Olha a mãozinha. Isso. Tu vai ficar sacudindo o rabo?